No vídeo de hoje, A minha psicoterapia online é bem parecida com a presencial. O que muda, eu encontro a melhor forma de enfrentar isso tudo que a gente não é ministro, por exemplo. Então, eu peguei estupros na universidade. Então, colocaram que eu ia virar uma louca, que quem faz psicologia é louca. primeira dica, gente, leiam. Claro que é ignorância. Uma dica pra você, mulher. Se a sua amiga acha que você ainda é louca, procura outra amiga. Procura outra, até achar uma pessoa que fala, não, você não é louca. O machismo hoje desvalida muito a nossa opinião. Então, não é normal ficar triste. Ficar triste pelo seu parceiro reprovar uma roupa. Não é normal ele te proibir de ir em lugares. Não é normal ele te proibir de sair com você chorar por palavras que ele disse pra você. Que muitas vezes o agressor dorme com a gente do lado da cama. Olá, eu sou Carolina Feliciano e seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é o segundo episódio do nosso quadro novo que se estreou hoje, semana passada. Se você não assistiu, vai estar deixando o card aqui para você assistir, que foi uma entrevista, uma conversa muito sensacional sobre racismo, sobre o Covid-19, como que tá aí no Brasil. Assim, tá espetacular, é a nossa primeira entrevista. Mas hoje a convidada é muito mais do que especial. Ela é psicóloga, ela fala sobre racismo, fala sobre feminismo, fala sobre assuntos, abordagem polêmico, mas muito importante na nossa sociedade. Então, vamos chamar ela, a Gabriela Bernardo. Oi! Você vai gravar enquanto a gente tá falando? Eu já tô gravando. Estou muito honrada de você ter aceitado o convite, porque é um projeto assim que visa, como se diz, divulgar o seu trabalho, o trabalho dos convidados. E também abranger algumas partes, como o seu tema, eu acredito que seja mais sobre racismo, sobre feminismo. E é um tema, assim, bem abordado, polêmico, mas também muito importante, né, na nossa sociedade. Está sendo, assim, muito lutado para ter esse direito, para tirar essa ignorância do povo, né? Então eu acho muito legal. Seu Instagram, assim, é demais. Eu recomendo muito. Ai, bacana. Então já fala o pessoal seguir aí, que dá muito trabalho. Sim, vai estar aparecendo aqui pra vocês no Instagram dela. Vou deixar também na descrição do vídeo pra seguir, que eu acho muito legal o tema que você aborda. Mas então, você é psicoterapia, faz online e presencial? Isso, queria agradecer, né, primeiramente pelo convite, fiquei muito... eu sempre me sinto muito honrada também, como você colocou, bem colocado, eu fiquei muito feliz de receber seu convite, tá aí do outro lado do oceano, né? Bem longe. Tá produzindo conteúdos, eu consegui seus stories e tudo mais, parece que você passou por uma transformação, né, de identidade, quanto o canal, muito bacana isso. E também bem legal você trazer esses temas tão atuais que você, para atingir com o seu público, né, atingir eles dessa forma. Então, atualmente eu sou psicóloga clínica, eu fui formada na Universidade Estadual de Maringá, onde você estudou também, né? Então, me formei ano passado e consegui já dar uma boa entrada na carreira esse ano. E aí eu lembro que durante a graduação, a clínica, porque a psicologia ela tem diversas áreas, né? A clínica ela não era a minha primeira opção. Tanto é que no 5º ano são 3 ênfases. A de trabalho, educação e de saúde. E eu comecei na saúde, que geralmente o pessoal que gosta da clínica vai. E eu não fiquei muito tempo, eu fiquei 2 semanas e já troquei. Eu fui para a área da educação, gostei bastante, é uma área que eu sou apaixonada ainda, é muito crítica, traz bastante os aspectos pedagógicos também, questão de aprendizado e tudo mais, e eu gostei bastante. Mas aí foram outros caminhos, eu recém-formada, veio a pandemia, eu falei, meu Deus, e aí o que vai acontecer?
E aí eu decidi encarar a clínica. Então eu também, atualmente eu trabalho no CRAS de Paysandu, que é o Centro de Referência de Assistente Social, como psicóloga lá. Eu trabalho meio período e no restante eu faço clínica. Ai, que legal. E a psicoterapia, ela funciona... É muito relativo, então eu vou colocar como funciona pra mim. Eu, como uma estudante, olha eu, estudante de psicologia não, como profissional de psicologia, você vai escutar muito a palavra depende. Então depende muito de como funciona a psicoterapia. A minha funciona 50 minutos a 1 hora. E semanal, quinzenal, eu ainda não tenho clientes mensais, mas também se o cliente precisar, se ele quiser, é dessa forma. Eu costumo dizer muito que é um processo de 50-50. Então, 50% sou eu, com os meus 5 anos de formação, eu também faço pós-graduação na UFSMar, então sou eu com meu conhecimento, e 50% é você, que somente você pode trazer para mim o rico universo que está dentro da sua pele, que só você tem contato. Então, na terapia, através da conversa, do diálogo, a gente faz essa troca. Então, é um processo de construção. Eu tenho que trazer muito isso na minha página. Só interrompendo um pouquinho, eu lembro de uma fase na minha vida tão triste. No dentista, eu odiava usar borrachinha. Aquela borrachinha de... Aí a dentista... Mas pegava tanto meu pé, ela falava 70%, como que é? 70% é você e os 25% é só eu. Você trata de usar essa borrachinha, eu não vou mais te atender. E isso é muito verdade. Se a gente não tiver a consciência, né, que a transformação tá em nós, né? Eu acredito assim que a psicologia, eu também gosto muito da reflexologia. É só um tratamento que nos ajuda, nos auxilia, né? Mas o papel de mudança tá em nós, em querer ou não, né? Exatamente. Enfim, a gente tem que tomar cuidado, gente, tô mexendo muito na câmera, desculpa. Não, ajuda aí. A gente tem que tomar cuidado com esse querer, porque muitas vezes é aí que a gente tem um pouquinho de, não é uma rixa, mas um medo do coach, né? Que o coach ele vem e fala, não, você tem que querer, tira isso do seu ente, pega tua cama e anda. Mas não é muito bem assim, né? A gente tem que analisar a vida social do sujeito, o biológico, o psíquico, todo o contexto que o complexo que é o comportamento humano. Atualmente, eu sou analista do comportamento. Dentro da psicologia tem várias abordagens e a minha é a análise do comportamento, que é conhecida como behaviorismo radical, que tem como precursor o Skinner. Rudemente falando, a minha abordagem ela trabalha com o comportamento. Então a gente vê o comportamento e vamos entender o que mantém aquele comportamento, a frequência dele, o que veio antes e o que veio depois, quais são as consequências que mantém esse comportamento, em quais situações que ele se apresenta. Então a gente vai nesse sentido. E também, só para fechar, as temáticas que eu venho me aproximando, tanto na clínica quanto até no CRAS, são sexualidade, o racismo. A gente trabalha bastante isso na clínica, é muito gostoso, uma troca ali, né? Então, eu me aproximo nessas temáticas. E é muito legal, assim, eu tô quando vê, assim, os seus stories aparecem, eu fico, opa, deixa eu clicar, você é uma das primeiras, assim, porque é muito legal essa mensagem que vocês colocam nos stories, tanto também no feed não é tanto, mas nos stories, muita abordagem, a gente fica, que assim, você faz os seus seguidores pensar sobre o assunto, entendeu? Isso é muito legal, muito bacana. E qual é a diferença da terapia presencial e a online? Que a online é novidade, né? Bacana. Tem bastante gente que acha que a psicoterapia online surgiu agora, mas não. Ela tá... Eu esqueci de confirmar isso, mas ela está presente desde 1980, se eu não me engano. O fato é que ela não é novidade. Ela se tornou muito mais aparente agora por conta da pandemia. Diferente, vamos lá, não vou perder. A minha psicoterapia online é bem parecida com a presencial. O que muda é que você está na sua casa e eu tô na minha.
no meu quarto e tudo mais. Então, ela é 50 minutos a 1 hora, semanal ou quinzenal, depende do cliente, depende da demanda, depende do acordo e contrato que a gente fizer. E o que eu falo para eles é procurar um ambiente tranquilo, um ambiente privado, um ambiente que eles se sinta confortável. E sempre com fone de ouvido para a gente garantir o sigilo. Então é dos grandes desafios, né, da terapia online, porque tem pai, tem mãe, tem filho, tem muitas variáveis. Então esse é um dos diferenciais. Você pode estar na Europa, você pode estar nos Estados Unidos e você consegue manter o atendimento com a sua psicóloga. Bacana. E tem uma agenda mais flexível e tudo mais. E a demanda, assim, tá tendo mais demanda de procura para fazer a terapia agora na pandemia? Como que tá sendo? As pessoas são mais preocupadas em relação a essa pandemia? Com relação a se está sendo antes ou não, pelo jeito que eu comecei na pandemia. Não, mas a queixa da pandemia aparece em todas as sessões, em todas. É que eu acho que não tem como não falar, né? A gente para hoje na padaria e fala, nossa, esse corona, né? Eu sei que tem na Europa, mas aqui no Brasil tá uma coisa de doido, tá? Sim. Eu tenho clientes que moram em Manaus, em São Paulo, e assim, a diferença do grau de risco da pandemia, claro, é bem letal, mas a diferença de leitos, falta de leitos, então é bem presente. Então vem sim um aumento de ansiedade. Eu andei lendo alguns artigos também, a violência doméstica aumentou muito, então tem queixas também na terapia. O índice de suicídio cresceu 30% nos últimos meses por conta do isolamento. Então, sim, uma das coisas que os clientes falam é que agora eles têm que ter contato com eles mesmos, uma das coisas, né? Então, a gente se vê parando a rotina, algumas pessoas que podem, claro, e tendo contato consigo mesmo. Uma coisa que o capitalismo não deixava a gente fazer. Toda hora vão pra lá, pra cá. Tudo automático, né? Na gente. Eu lembro que agora sim que tá começando ao normal aqui na Europa, né? As coisas já abriram e tudo mais. Nós já estamos 3 meses isolados. 90 dias isolados. Até nós saímos do estado de alarma e faz umas 3 semanas atrás. Então, assim, até então tava todo mundo em casa. E eu tava assistindo o jornal todo dia no início da pandemia aqui, mas eu fiquei tão ruim, mas tão mal. Me deu crise de choro, me deu pesadelo, me deu tudo. E querendo ou não, a gente se conecta muito, igual você disse, a gente se conecta muito. Eu mudei muito da pandemia, porque coisa assim que eu pensava que eu não conseguia fazer, por causa do isolamento, do tédio, eu comecei a fazer, comecei a ter ideia, comecei a ter prática. Então, assim, querendo ou não, né, vai muito do psicológico, né? Mas se a gente vê o lado bom também, né, não só colocar o lado ruim, igual que eu tava colocando no jornal, muita informação, eu tive que parar, dar uma pausa, porque eu tava ficando ruim, e comecei a ver as coisas boas, né? A gente tenta tirar assim, as coisas boas da pandemia, e é onde fez muito bem pra mim, igual eu comecei a vender coisas online, né? Roupa vindo do Brasil para começar a vender aqui foi por conta da pandemia, porque senão eu preciso ocupar a minha cabeça com alguma coisa. E é muito legal isso, né? Como que o nosso psicológico influencia muito, né? Exatamente. É igual você pontuou, né? Cada sujeito encontra a melhor forma de enfrentar isso tudo que a gente está vivendo, porque é uma coisa que ninguém sabia. E quando aconteceu, não tinha manual. A gente não é ministro no Brasil. Então, e quando lançam o manual, os manuais, muda. Daqui a uma semana são outros manuais, são outras coisas que acontecem. E como você disse, você conseguiu fazer as coisas, ter contato com você e tentar coisas que você não sabia nem que conseguia. E isso também dá pra gente olhar o privilégio. O privilégio de você ficar em casa e conseguir, eu não sei os perrengues também que você passou, mas tem muitas pessoas que conseguiram, né, e conseguem continuar em casa. Mas também a gente tem que lembrar que tem muita gente que não tá conseguindo. Sim. E vai pra frente. Né? Eu acredito assim, quem tá sofrendo mais as pessoas ativas, que não consegue ficar em casa, não consegue ficar parada, igual eu. Eu precisava ocupar minha cabeça em alguma coisa, porque ficar em casa não dava certo, eu tava ficando louca. Não tava
que eu tô tudo estressada aqui em casa. Eu imagino. E Gabi, pra fechar agora com chave de ouro, vamos comentar sobre o feminismo. Eu vi que tem diferença sobre feminismo e sobre eu anotei aqui, femismo, tá certo? Uhum. E vamos, já que você aborda muito sobre isso, acho muito bacana, vamos então comentar um pouquinho sobre o feminismo, sobre gênero. Aqui na Espanha, eu acho muito legal que tá tendo uma luta muito grande sobre isso, sabe? Porque o que me contam é que os homens têm poder sobre as mulheres aqui na Espanha. Tem bastante esse episódio. Então, assim, tá tendo uma luta muito grande aqui na Europa em questão disso. Então, seria muito legal a gente comentar sobre, você que tem mais conhecimento, né? Sobre o feminismo. Entendi. Eu comecei, só um desabafo. Antes, quando eu criei o perfil, eu tinha muito... pra onde que eu vou? Porque eu posso ser tudo, eu posso ser nada aqui, né? E aí eu falei, eu vou para algum lugar. E durante a minha graduação, eu me especializei, eu busquei conhecimento dentro do gênero e sexualidade. Então, o meu primeiro PIBIC, no segundo ano da faculdade, eu peguei estupros na universidade. Então, assim, um tema meio pesado no segundo ano, né? Mas ali eu já tive contato com gênero, sexualidade, até o próprio feminismo, né? Que não tem como a gente falar de gênero e sexualidade sem falar de feminismo. E daí depois, no terceiro por quarto ano, que a gente tem uma pesquisa para apresentar, que a gente não tem o TCC, não em psicologia, eu, junto com outra colega de trabalho, a Rayana Bugagnoli, a gente fez uma pesquisa de gênero e sexualidade analisando os livros do ensino médio no Brasil. E foi muito legal também a gente ver que ainda nos livros didáticos eles trazem sim o gênero, sexualidade, feminismo, mas é de uma forma muito velada ainda. É uma forma que eu acho que pode ser explorada muito melhor. A minha ideia é continuar com os posts. Então, pessoal, sigam a página que eu vou continuar sim trazendo discussões de feminismo, gênero, machismo, misoginia. Os posts da próxima semana já estão prontos. Ai, que legal. Mas, assim, quando a Carol mandou o scope, eu falei, uau, muito legal os assuntos demais, mas assim, eu vou ter que ficar a tarde inteira com ela. É um assunto muito complexo, né? Muito. Mas então, assim, se for falar sobre o feminismo, qual que é a dica que você dá para as pessoas que sofrem com isso, sobre feminismo, sobre violência doméstica? Sim. Então, eu vou só resumir rapidinho o que é o feminismo. Tem muitas pessoas que se assustam com essa palavra, principalmente as mulheres evangélicas. Não, eu não sou feminista. Até falei pra minha mãe, você é feminista sim? Não sou não. Calma, mãe, o feminismo é aquela pessoa que defende que a ideologia, defende que tanto o homem quanto a mulher eles podem e devem ter os mesmos direitos. Então, a senhora, se meu pai fosse professor junto com a senhora na mesma sala, e se ele ganhasse 3 mil reais, a senhora 2 mil? Não, assim, não. Então, o feminismo, ele te ajuda a isso. Foi por causa do feminismo que a senhora vota hoje, foi por causa do feminismo que a gente pode usar calça, usar qualquer tipo de roupa, e, assim, diversas coisas. Por causa do feminismo que nós estamos nas universidades, nos mercados, que ninguém fazia compra antes. É por causa dele também que a gente tem imóveis nos nossos nomes. Antes, imóvel era só o nome do homem. Ai da gente se tivesse. Então, assim, ele ajuda a gente em várias coisas. A primeira dica, gente, leiam. Para que a ignorância. Tem tanta coisa na internet, tem tantas mulheres falando sobre isso. Eu gosto de ler, Gabi. Assiste um vídeo, assiste esse vídeo. Escuta no Spotify. Tem várias formas que a gente hoje consegue ter contato com o feminismo. Tem perfis também. Porque assim, nós mulheres, a maioria, né, igual você falou, tem gente que vem com um segmento dos pais e tudo mais, e tem uma mente fechada, né, de certa forma. E sofre com isso, sofre sobre violência doméstica e tantos outros, mas não sabe como expor isso.
né, pedir ajuda sobre isso. Então, assim, qual que é a dica que você tem que dar para essas pessoas e como a pessoa talvez sofre, mas não tem consciência do que está sofrendo, entendeu? Acho que eu entendi. Assim, desafio falar disso rápido e pouquinho. É muito desafiador mesmo. Mas uma coisa, assim, uma dica para você, mulher, se ele está te chamando de louca, você não é louca, tá bom? Então a primeira coisa, você não é louca. Se você está se achando, não, eu tô com uma coisa louca, isso é coisa da minha cabeça. Não. Procure uma amiga. Se a sua amiga acha que você ainda é louca, procura outra amiga. Procura outra, até achar uma pessoa que fala, não, você não é louca. Aí tá. Mas é muito nesse sentido, sabe? O machismo hoje desvalida muito a nossa opinião. Então, não é normal ficar triste pelo seu parceiro reprovar uma roupa. Não é normal ele te proibir de ir em lugares. Não é normal ele te proibir de sair com homens. Não é normal. Então, não é normal você chorar por ele. Você chorar por palavras que ele disse pra você. E são várias coisas, várias coisinhas. Então, se tem uma dica que eu possa dar, é que você não tá sozinha. Você não tá sozinha. Milhares de mulheres sofrem, passam por isso. E eu sei que é muito difícil, ainda hoje, falar do agressor, trazer em público o agressor, porque muitas vezes o agressor dorme com a gente do lado da cama. O agressor, ele tá na família. Hoje, cerca de 75% dos agressores de violência sexual infantil tá dentro de casa. Então é muito complicado com isso. E se você se perceber que você tá mais angustiada, tá mais quieta, tá com sentimentos depressivos, busca um profissional. É isso que eu falo, meninas. Busca um profissional. Me procura. Eu sempre quando dá, eu coloco lá nos meus stories sobre recomendação de perfil de Instagram sobre psicologia, sobre reflexologia. Porque eu falo assim que a terapia, a gente buscar ajuda profissional, ajuda muito, muito, muito. Então eu recomendo muito quem... Eu falo assim que não... Porque às vezes as pessoas têm uma visão que assim, se eu procurar procurar uma terapia, vai achar que eu sou louco. Eu ouvia muito isso. Até quando a minha primeira prova lá pra fazer a faculdade foi na área de psicologia. Isso, vestibular. Foi na área de psicologia. E me falaram que não, que eu ia ficar louca, que eu ia mudar tudo. E como as pessoas têm essa ignorância, que eu não fiz na época psicologia porque colocaram que eu ia virar uma louca, que quem faz psicologia é louca. Pra você ver como que é a visão das pessoas, né? E ao contrário, fazer terapia ajuda muito. É questão assim, a gente trata aqueles pequenos detalhes da gente, a gente consegue se tratar, né? A gente consegue ter uma identidade, uma personalidade, até mesmo equilíbrio emocional, físico estável, né? Exatamente. É o que a gente busca, né? Sim. Mas... Que é o equilíbrio no amor, na saúde. Sim, sim. Ter equilíbrio é a melhor coisa da vida. Mas então é isso, Gabi. Eu amei ter a sua participação. Passou até os 30 minutos aí, né? Bruto. Olha, mas assim. Você achou em 8 vezes, Não, mas foi assim um tema muito bacana de comentar aqui. Eu fico muito honrada pela sua participação, de você ter assim, aceitado o convite. E eu vou abrir aqui Vou usar um pouquinho da sua vontade, que quem procurar, tanto aqui no YouTube, comentar aqui no YouTube, lá no Instagram, algumas perguntinhas de estar mandando pra você, ou a gente voltar aqui no YouTube pra estar respondendo. Pode ser? Sim. Então, ó, quem... à disposição, sim. Então, ó, quem Pode tiver alguma coisinha, vocês mandam, comentam tanto aqui no YouTube quanto no Instagram dela, no meu Instagram, que a gente pode voltar aqui e fazer um quadro respondendo perguntas, tá bom? Então fique à vontade, né? Em qualquer tema, você responde. Eu não respondo nada, você responde. A gente tenta. Então tá bom. E uma coisa, Carol, que eu queria terminar falando...
Não, é igualzinho como você colocou. Quem procura psicoterapia não é louco, não, tá? Não, tem pessoas que jeito procuram nenhum. para autoconhecimento, sofrimento psíquico. Eu tenho demandas hoje de autoconhecimento bastante. Então, não tô conseguindo me entender. Ai, meu Deus, por que eu faço isso? Não, medo de falar em público, medo de me relacionar. São coisas que a gente trabalha na terapia também. Sim, sim, é muito bom. Tudo assim que tá englobado em nós, sobre nós, a gente tem que buscar ajuda, né? Porque eu acho que assim, que ter medo, ter ansiedade, ter até mesmo alguns problemas, algumas dores, não é normal. É alguma coisa que tá fora da casinha. E a gente precisa buscar o equilíbrio disso. Mas assim, nós então vamos encerrar aqui. Mas eu gostei muito, então, ó, quem quiser comentar, deixar alguma pergunta, vocês manda aqui, como eu já disse, a gente vamos estar daí respondendo. E eu agradeço demais pela sua participação. Eu amei conversar com você, amei o conteúdo que a gente abordou aqui, tá bom? Então é isso. Obrigada a você pelo convite. Imagina. E ó, siga ela no Instagram, vou tá deixando aqui na descrição do vídeo, siga ela, porque assim, os conteúdos que ela posta é sensacional. Eu recomendo demais, demais. Tá bom? Quer falar mais alguma coisa? Obrigada, Carol. Não, um beijo pra você, Então, tá. gente. Adorei meu dia de gagueja. Imagina. Beijão. Tchau. E tchau.